E aí, moçada, rapaziada, vamos lá, dando sequência, avançando mais um degrau. Agora, ó, vamos falar sobre quadrado da diferença de dois termos, né? Quer compreender todos os detalhes? Venha comigo, professor Jadiel Varges, canal Exatas Aprovação. Professor, como que eu vou resolver aqui? Eu vou utilizar o mesmo procedimento lá da soma, né? Quando a gente está falando aqui agora que é diferença quadrada da diferença, lá era quadrado da soma, exatamente, ó, a regra é a mesma. Por quê? O que que muda aqui? Apenas o sinal. Veja que o quadrado permanece, né? Isso, ó. A diferença agora, ó, então o que mudou, que antes era mais, era soma, agora é menos, é diferença, e os dois termos. Então a única mudança aqui foi com relação ao sinal. Então, quer dizer que a regra é a mesma, com alteração também do sinal. Então, veja, ó, o que que a gente tem? Ó, então, como resolver isso aqui agora? A gente vai observar que o critério utilizado, ele é o mesmo, veja que começa com o quadrado, termina com o quadrado. E no meio é duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Começa com o primeiro elevado ao quadrado, termina com o segundo elevado ao quadrado. Então, ó, o primeiro que é x, o segundo que é o 5. Então, veja, e no meio, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Agora, o sinal, ó, a herança do sinal, eu vou olhar para lá, ó. Então, essa herança aqui, ó, do sinal, eu vou olhar para lá. Enquanto que esse segundo aqui, ó, veja que esse segundo aqui, ele é um valor que ele é um sinal fixo, ó, ele é sempre positivo, independente se lá, né, na parte que aparece aí o quadrado, né, da relação dos dois termos, for positivo ou negativo, ele é sempre positivo. O primeiro sinal que tem essa herança lá de cima. A gente vai observar o valor que está lá em cima e pegar esse primeiro como herança. Perfeito? Beleza? Então, ó, diante disso aqui, o que que a gente passa a ter? Ó, substituir, né? Isso, os parênteses. Então, significa que no primeiro aqui, ó, agora vai aparecer quem? Quem é o primeiro termo aqui, ó? É m. Então, no lugar do primeiro vai ficar m. Então, vai ficar m elevado ao quadrado. O segundo, qual é o segundo aqui, ó? O segundo é 5. Então, veja que o segundo, ó, elevado ao quadrado. Veja que, lembra que eu falei que vai começar sempre com o primeiro elevado ao quadrado e vai terminar sempre com o segundo elevado ao quadrado. Então, começa com o primeiro elevado ao quadrado, termina com o segundo elevado ao quadrado. E no meio, duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó, vezes o primeiro termo é m, o segundo termo é 5. Então, vezes m vezes 5. E o sinal foi a herança, ó, a gente pegou, né, o sinal da herança, que é menos aqui, porque a gente está falando sobre diferença, né, diferença, né? Agora a gente está especificamente, ó, trabalhando essa relação da diferença aqui. Perfeito? Beleza? E aqui, professor, o que que eu faço agora? É só calcular o resultado, né? M ao quadrado é o próprio m ao quadrado, 2 vezes m, 2m, 2m vezes 5, 10m. Ó, veja que o negativo permaneceu e 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. E o mais também permaneceu. Então, foi só, né, resolver aqui e aí, ó, a gente obteve o resultado. Então, o resultado aqui é m ao quadrado menos 10m mais 5. Perfeito? Show de bola, né? Então, muito tranquilo, muito prático trabalhar aqui com esse critério de produtos notáveis. Professor, pode ser mais um exemplo para ficar mais, né, forte, mais firme aí esse conceito, para eu compreender realmente essa relação? Sim. Então, vamos lá. Mas, professor, aqui agora juntou número com letra. Pode juntar número com letra, professor? Pode, viu? Pode. Veja que a relação aqui, ó, ela continua a mesma. Quadrado, porque está elevado a 2. Potência 2 é quadrado. Certo? Diferença, porque é menos, né? Isso, ó, exatamente, a gente está trabalhando o quê? Com a diferença agora, ó. Então, diferença, então é menos. E dois termos, ó, dois termos, porque a gente consegue separar o primeiro termo, que é o 2p, e o segundo termo, que é o número 1. Então, 2p e 1. Então, a gente tem, ó, primeiro e segundo
termo. A gente consegue claramente, né, colocar isso aqui de forma separada. A regra, professor, é a mesma regra, não vai mudar, né? Apenas o quê? Somente a escrita, a estrutura ali que está, né, diferente, que apareceu uma letra junto ali, ó, coladinha com o número, mas isso não tem diferença em relação, não vai mudar, não vai alterar a regra, né, de resolução. Perfeito, então veja, ó, primeiro, então o que que a gente tem aqui, ó, primeiro, né, elevado ao quadrado, e a herança que é menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo elevado ao quadrado. Então, é aquele mesmo critério, começa com o primeiro elevado ao quadrado, termina com o segundo elevado ao quadrado, ó. Primeiro elevado ao quadrado, segundo elevado ao quadrado. Então, tanto o começo quanto o inicial é sempre elevado ao quadrado. E no meio, duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro vezes o segundo. O sinal, qual é a herança do sinal? Eu vou olhar lá para, né, a relação que é apresentada lá, ó, né, no quadrado. Se é da diferença, então a herança aqui é menos. Se fosse uma soma, a herança seria mais. Se fosse quadrado da soma, seria mais. Como é quadrado da diferença, é menos. E aí, lembrando sempre o quê? Que esse segundo aqui, ó, é sempre fixo, né? Então, esse segundo é sempre fixo. Isso aqui não muda, ó, é sempre positivo. O segundo, né, não tem essa questão da herança, vai ser sempre fixo. Perfeito? Beleza? Mesma situação, substituição, professor? Exatamente, vai substituir, né, os parênteses. Perfeito. Quando a gente substitui aqui, ó, veja que o primeiro aqui agora é 2p. Então, vai ficar 2p elevado ao quadrado. Tem que colocar esse parênteses, professor? Sim, por quê? Porque agora eu tenho dois valores. Quer dizer que tanto esse 2 está elevado ao quadrado, quanto esse p também está elevado ao quadrado. Por isso, a necessidade do parênteses. Antes, a gente não estava usando porque era um único valor. Então, já quer dizer que aquele valor já está elevado ao quadrado. Então, não precisa colocar o parênteses. Como agora são dois valores, ó, eu tenho 2 e tenho p. Então, aí eu coloco o parênteses para indicar o quê? Que tanto 2 está elevado ao quadrado, quanto o p está elevado ao quadrado. Perfeito? Menos 2 vezes, aí o primeiro, que é 2p, vezes o segundo, que é 1. Professor, aqui eu não preciso colocar parênteses? Não, porque aqui eu não estou elevando ao quadrado. Multiplicação não tem necessidade. Só se tivesse algum outro sinal, alguma coisa aqui para a gente poder, né, efetuar essa multiplicação. Tranquilo? Beleza? Então, veja o seguinte, ó, que aqui não houve necessidade. Aqui houve porque está elevado ao quadrado, e o quadrado aqui, ó, é do 2 e do p, não é? Se tirar o parênteses aqui, eu estou dizendo o seguinte, ó, se eu colocasse assim, se a representação fosse essa, o que eu estou dizendo? Que apenas esse p está elevado ao quadrado, né? É diferente, ó. Quando eu coloco isso, quer dizer o seguinte, que agora os dois estão elevados ao quadrado, né? Quando a gente coloca o parênteses. Tranquilo? Beleza? Ok, então vamos lá. E o que a gente faz aqui, professor? Resolução. Não é isso? Então, só resolver. Só que aí, ó, 2 elevado ao quadrado, 4. P elevado ao quadrado, P ao quadrado. Então, veja que agora sim, ó. Veja que aqui apenas o P está ao quadrado. O 2 já foi resolvido. Aí tirou o parênteses. Agora não tem mais parênteses. O parênteses é só antes da resolução. 2 vezes 2 vezes 1, então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Ó, então, 4p. E 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, permanece 1. Né? Então, qualquer número aqui elevado ao quadrado, né, exceto, né, ou qualquer base aqui, 1, a base 1 elevada a qualquer expoente vai ser sempre 1. Pode ser 1 elevado a 1000, porque eu vou multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai ser, né, o próprio 1. Perfeito? Ok? Então, ó, a gente obtém aqui, né, o resultado. Então, o resultado dessa relaçãozinha aqui, ó, é 4p ao quadrado menos 4p mais 1. Perfeito? Beleza? Show de bola, né? Então, veja, ó, que o critério, né, aqui da diferença é o mesmo da soma, que é quadrado da diferença, quadrado da soma. Dois termos, é o mesmo. Então, a gente vai começar e terminar sempre elevado ao quadrado. Então, o primeiro e o último vão ficar sempre elevado ao quadrado. E no meio vai ser sempre duas vezes o primeiro vezes o segundo. O sinal é a herança. O primeiro sinal é a herança. Se o parênteses lá em cima, né, tá
positivo, a gente vai permanecer com positivo. Se o parente lá em cima, né, estiver negativo, a gente vai permanecer, né, com negativo. Perfeito? Beleza? O segundo é sempre positivo, não tem herança. O segundo sinal, né, quando a gente vai fazer aquela parte final, né, aí é sempre positivo. Isso aí, show de bola!